E eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 25. Vinte e cinco, 26, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 3, do 25 ao 28. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vou repetir o versículo 27. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Vamos orar, fecha seus olhos. Peça que o Espírito Santo fale contigo. Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Me use como instrumento, mas mais do que isso, que Tu mesmo possa revelar o céu àqueles que aqui estão sentados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Quero compartilhar uma palavra. Na verdade, eu quero compartilhar um sentimento meu com os irmãos nessa noite. Não posso dizer nem que é uma mensagem elaborada. Quero falar aquilo que o Espírito de Deus falou ao meu coração. Ontem à noite, depois que eu cheguei da igreja, jantei. Geralmente, eu passo aqui na igreja estudando, né, e fazendo todas as coisas aqui da igreja. E geralmente à noite, quando eu não tenho algum compromisso, eu tiro tempo para assistir um filme, assistir uma série. Raramente desse horário das 7h30 às 11h, 8 às 11h, eu vou ler. Eu já estou assim, bem cansado. Mas ontem houve um renovo de Deus da minha parte, eu percebi isso. E, na verdade, o Espírito de Deus, como que terminei de jantar. João Pedro estava vendo umas coisas lá na televisão, e ficamos ali na sala um pouquinho, vendo um jogo. Deitei ali no tapete, e de repente tirei uma soneca no tapete. Eu acordei, era umas 9 horas, foi uma coisa de 45 minutos. Acordei bem, desperto. E aí
Falei, vou ler. Geralmente a decisão era, vou assistir mais um pouquinho. Falei, não, eu quero ler. Me deu uma vontade, um desejo de ler. Aí eu tenho alguns livros que eu mantenho em casa. Eu fui procurar alguns, nenhum me interessou. Aí eu tenho alguns livros também no tablet. E aí eu achei um do A.W. Tozer, cara fantástico, já morreu, século passado. E ele tinha lá algumas mensagens, alguns sermões dele. É um livro que eles compiliram, né? Foi um compilado de mensagens do A.W. Tozer. A.W. Tozer. E eu comecei a ler. E eu me deparei com essa conversa que eu tive com o livro ontem. E é interessante que, enquanto eu estava lendo, parecia que esse autor estava olhando para o nosso tempo e escrevendo. É como se ele estivesse pegando todas as notícias que estamos vivendo, experimentando, e ele começou a escrever. E é isso que me chamou, me impactou tanto. E eu quero dizer para a igreja o porquê. E ele usa esse texto de João 3, 27. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. O contexto fala sobre Jesus e João Batista. Os discípulos de João Batista chegam até ele e o impelem, dizem: João, aquele que você apontou para nós, ele está batizando, está uma multidão indo atrás dele. Eles estão batizando muita gente. Significa que estava acontecendo algo. As pessoas estavam se voltando, estavam seguindo Jesus. Elas estavam reconhecendo, olhando para Jesus. E aí então João Batista diz isso, inspirado pelo Espírito Santo. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Irmãos, eu acredito que hoje uma das maiores dificuldades que nós estamos enfrentando como igreja nos dias atuais é que tem um monte de coisa acontecendo na igreja e tem um monte de coisa acontecendo com a gente e tem um monte de coisa que a gente acredita e tem um monte de coisa que a gente recebe e tem um monte de coisa que a gente acha que sabe, que a gente acha, interpreta, entende ou aprende como sendo do céu, e não é do céu. O que esse texto vem dizer é que ninguém recebe nada, coisa alguma, e ele está falando a respeito daquilo que Deus pode dar. Não tem nada que eu e você possamos receber, se não for o próprio Deus que nos dá. Sabe qual que é o nosso... E hoje eu estava conversando com a equipe do Integral. Sabe qual é o problema? É que hoje nós como igreja, nós estamos fazendo igreja esquecendo de quem é realmente o Senhor da igreja. Hoje nós interpretamos do nosso jeito, nós vivemos do nosso jeito, nós decidimos o que nós queremos fazer, no que queremos crer, e até onde Deus vai na nossa vida. Na verdade, tem algumas pessoas aqui dentro que elas vestem uma roupa de quinta-feira, elas vestem uma roupa de domingo, para vir participar do culto.
mas elas vivem o dia a dia, a semana delas, do jeito que elas decidem viver. Elas decidem como elas querem viver. E uma das coisas que eu e você precisamos de aprender, e eu quero dizer para você que essa palavra hoje, tudo o que eu estou te dizendo, preste atenção. Eu primeiro coloquei ela dentro de mim, eu tô enroscado com essa palavra desde ontem à noite. E aí, essa semana, eu acho que foi terça-feira, eu estava meio... Não sei se você já viu assim, a gente fica meio coisado. Quem já ficou meio coisado? Você sabe o que é coisado, irmão? Tipo assim, você não sabe o que é, mas tem alguma coisa errada. Você fica meio coisado, não é mesmo? É coisa de mineiro. Mineiro entende isso. Então, terça-feira eu estava meio coisado. Então, o que é? Não sei. Brigou com a Marli? A Marli brigou com você? Não, ela não bateu em mim, ela não fez nada. Estava tudo certo. Não, algum problema? Não, já os que tem, tá, nenhum novo, tá tudo. Mas assim, algo estranho, coisado. E aí eu estava falando para o pastor Francisco que eu já aprendi a fazer a leitura quando algo está acontecendo, ou que Deus está trabalhando em mim, ou que o mundo espiritual está trabalhando. Quando eu fico coisado, Marta, sabe o que eu faço? Eu fico quieto. Quando eu fico coisado, eu tento ficar quieto, eu tento me reservar, eu tento ir para casa, e eu já aviso a Marli, ó, estou coisado, não sei, mas... E aí por quê? Porque eu sei que nesses dias há uma movimentação espiritual, eu sei que algo está acontecendo, Kleber. Eu não sei o que é, na onde que é, com quem que é, eu não sei se é uma movimentação a favor, se é uma movimentação contra, mas eu sei que está acontecendo algo. E aí eu aprendi que eu preciso de ficar quieto. Eu preciso de aprender a ficar quieto. Então aí ou eu entro no gabinete, ou eu vou para o meu quarto, eu vou para a minha casa, mais cedo, tomo banho, troco de roupa, não saio, e fico lá, gemendo, fico lá, Deus... orando, fico, Deus, não sei, mas o Senhor sabe, e eu fico desse jeito. E aí, ontem, comecei a ler 9 horas, eu acho que eu parei, era uma meia-noite e meia, quase 1 hora. De verdade, irmãos, está difícil de sair aquilo que eu acho que tem que sair. Existe uma coisa que eu e você precisamos de fazer uma avaliação. Só tem um jeito da gente receber as coisas de Deus, preste atenção. Se for Deus nos revelando. Sabe qual que é o nosso maior problema, pastor Leonardo? É eu achar que o meu esforço em conhecer a Deus vai me trazer revelação de Deus. Vou falar uma coisa para você que vai poder parecer heresia, mas não é heresia, deixa eu te explicar. A gente acha que conhecimento bíblico vai fazer a gente conhecer Deus. A gente acha que conhecimento teológico vai fazer a gente conhecer Deus. A gente acha que frequentar a igreja vai fazer a gente conhecer Deus. A gente acha que conhecer uma doutrina bíblica nos vai fazer conhecer Deus. Nós achamos que servir a Deus no serviço da casa do Senhor vai nos fazer servir a Deus, conhecer Deus. Sendo diácono, sendo professor, sendo pastor, sendo qualquer coisa que você desempenhe. Nós achamos que tudo isso pode nos levar a Deus. Não leva. Vou provar para você. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 2, por favor. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós,
Preste atenção no que ele vai falar. Não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Uau! Porquanto decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Ei! Gente, nós estamos falando, esse camarada com quem eu estou falando aqui para vocês, o apóstolo Paulo, se tinha um homem que tinha conhecimento bíblico, se tinha um homem que conhecia toda a lei, era Paulo. Paulo, quando vai falar dele mesmo, ele tem um currículo impecável, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu. Quanto à lei, ele diz, irrepreensível. Quando falava de cumprir a lei, de conhecer a lei, irmãos, naquela época, o camarada, alguns estudiosos dizem que, alguns mais bem preparados, o menino com 12 anos, ele conhecia a Torá inteira, ele conhecia todos os mandamentos de cor. Quando Paulo diz assim, olha, fariseu de fariseu, ele estava falando, eu sou a nata dos fariseus. Paulo, irmãos, ele era poliglota, ele falava mais de 5 línguas. Paulo era versado em todo o conhecimento da época, não só teológico, ele não só conhecia toda a história do povo hebreu, ele não só conhecia tudo aquilo, mas ele conhecia muitas coisas. Alguns estudiosos dizem que Paulo era uma das 6 mentes mais privilegiadas da época. Não é à toa que ele escreveu 60% do Novo Testamento. Agora esse homem começa dizendo assim, eu quando vos fui pregar, eu não vos usei de sabedoria humana. Ele tinha para falar. Ele falou, eu não usei conhecimento humano. Ele não usou argumento humano, ele poderia. Irmãos, alguns dizem que o autor aos Hebreus é Paulo, pelo conhecimento da história dos hebreus que ele tinha. Paulo tinha todo o argumento que fosse necessário para convencer um judeu que Jesus Cristo era o Senhor. Mas olha o que ele diz quando ele vai para Corinto, ele diz, e eu não vos falei com conhecimento humano, e eu não vos falei, eu não quis ostentar nada, mas ele diz, eu fui com vocês sob fraqueza, com temor e tremor. E sabe por quê? Porque eu não queria que a fé de vocês se fundamentasse em sabedoria humana. Mas ele diz assim, mas a pregação minha, ela foi de baixo, e ela foi motivada, e ela foi estabelecida no poder e na unção do Espírito Santo. Sai luz. O que nós estamos fazendo? Sabe quem que é o dono da igreja? O Espírito Santo. Escute, Deus Pai está no céu, Deus Filho está sentado à destra dele, intercedendo por nós. Esse é o quadro da Trindade, da parte da Trindade. As 3 pessoas da Trindade, 2 estão no céu, e uma está aqui, no meio da igreja. Quando Jesus diz assim, olha, e Ele vos ensinará, e Ele vos lembrará daquilo que eu vos tenho falado, porque Ele vai ouvir de mim, e Ele vai replicar, Ele vai reproduzir o que Ele vai ouvir de mim. Ei, você precisa de entender, irmão, sabe qual é o problema? O problema é que nós temos uma igreja hoje que se movimenta, que funciona, que trabalha, que faz evangelização, que faz culto, que canta, que faz curso, que faz discurso, que faz obra social, que faz chá de mulheres, que faz almoço, que faz encontro de homens, que faz adoração, que faz congresso, que faz conferência. E eu quero dizer para você, eu quero denunciar essa noite, que na maioria das vezes o Espírito Santo não tem nada a ver com isso.
Sabe por quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Por causa da qualidade de vida dos cristãos hoje. Pastor, por que você está dizendo isso? Por causa da qualidade dos cristãos, de vida dos cristãos hoje. O jeito que nós estamos vivendo. A verdade que dizemos que cremos, mas não vivemos. Falamos que somos, mas vivemos como que não somos. Sabe qual que é a dúvida? A dúvida é a que diz que aquele que é nascido do Espírito é de Deus. Não tem como ouvir Deus sem o Espírito Santo. Não tem como aprender de Deus sem o Espírito Santo. Não tem nada que você possa receber do céu, se não for o próprio céu que te dá. Nós estamos tentando fazer igreja na nossa força. Nesses 20 anos de pastorado, sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto as pessoas frequentar a igreja, eu tenho visto as pessoas viver frequentando dia após dia a igreja. Eu tenho faz 20 anos que eu aconselho, faz 20 anos. Faz 20 anos, eu tenho filhos, eu tenho amigos, eu tenho companheiros, eu tenho ovelhas, eu tenho pastores amigos. E a gente fala de Deus, a gente fala, Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo veio para te salvar, Jesus Cristo veio para te transformar, Jesus Cristo veio para te dar uma vida. As pessoas ouvem isso, mas elas não ouvem. Sabe por quê? Porque se não for o Espírito Santo fazer elas ouvir, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vamos continuar lendo o texto, por favor. Para que a vossa fé, versículo 5, não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, e tudo isso que eu estou falando é fruto da conversa que eu tive com o Tozer ontem. Deixa eu continuar, depois eu volto. Contudo, falamos da sabedoria entre aqueles que, versículo 6, já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos desses séculos, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Ei! Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se estivessem entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olhos algum jamais viu, ouvidos algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus dispôs para aqueles que o amam. Ei, irmão, quantas vezes eu citei esse versículo fora de contexto? Porque, pastor, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando de uma sabedoria que vem não de Deus, não uma sabedoria humana. O Evangelho não se compreende com a mente, o Evangelho não se compreende com o intelecto. Com o intelecto você pode ter as informações, você pode colocar ele no lugar certo, você pode colocar Jesus vindo do céu, vindo na Maria, você pode colocar na manjedoura, você pode fazer todo o trajeto da história da crucificação, da glória, você pode entender todo o painel teológico, mas se não tiver uma revelação divina, esse Jesus não se torna Senhor e Rei, Ele não se torna Deus, Ele não se torna Pai, Ele não se torna o objetivo do teu amor, Ele não faz com que você possa amá-lo e viver uma vida de entrega. Ele não consegue, se não for Espírito Santo. Nós vamos ouvir, mas nada vai acontecer.
Estou coisado, irmão. Sabe, irmãos, se eu falar para você, vamos numa sinfônica, você vai experimentar a sinfônica com o ouvido, não com os olhos, porque a sinfônica foi criada para ouvir. Se eu te levar nas praias de Ubatuba, com a água azulzinha, areia branquinha, você não vai ver com o ouvido, você vai ter que ver com os olhos, porque foi criado para ver, Barão. Se eu te levar num chefe e falar, experimenta esse prato delicioso, se você não levar a boca para sentir o paladar, você pode tocar, você pode ver, você pode tentar ouvir o som da comida, você não vai ter a realidade do que é. O homem natural, ele não foi feito para ouvir Deus. Não se ouve Deus com a mente. Não se vê Deus com os olhos, não se ouve Deus com o ouvido. Nós vamos ver o texto. A gente recebe Deus no Espírito. E através do Espírito. Porque só Ele pode comunicar Deus em nós. Não é com os 5 sentidos que você vai encontrar Deus. E sabe qual é o problema? As igrejas estão trabalhando hoje para os 5 sentidos das pessoas. Está se fazendo um trabalho todo para que as pessoas se sintam bem, que elas sejam tocadas nesses sentidos, que elas ouçam coisas boas, que elas vejam coisas boas, que elas experimentem coisas boas. Nós estamos esquecendo que quem comunica a verdade, quem comunica a vida, quem comunica que a pessoa está morta, é o Espírito Santo. Ei, irmão, eu estava falando nos Valentes de Davi sábado passado. Ei, escute uma coisa, não existe neutralidade no reino, não existe neutralidade na vida, não existe em cima do muro. Sabe qual que é o problema das pessoas hoje? As pessoas acham que hoje não é dia de tomar decisão. Sabe por quê? Porque eu vou tomar decisão por Deus, porque eu vou esperar um pouco. Ei, escute, a Bíblia diz assim: aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Ei, irmão, a condição de alguém que não abraça Jesus, a condição de alguém que não abraça a fé, a condição de alguém que não quer viver a vida de Jesus, já é uma condição de condenado. Não é uma condição de neutralidade, não é uma condição de que talvez eu vá para algum lugar. Não, aquele que não crê, aquele que não abraça já está condenado. É por isso que a verdade da palavra diz assim: e Ele nos resgatou, e Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ei, crer em Jesus é ser retirado da condenação, crer em Jesus é ser salvo, é ser restaurado, é ser transformado, é uma salvação. E que grande salvação! Paulo, quando fala disso, ele fala assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria. Que salvação é essa? Que Deus é esse? Nem largura, nem comprimento, nem profundidade pode descrever quem é esse Deus. Mas sabe qual que é o problema? E aí, escute, por favor, me ouça. De repente eu tenho pessoas sentadas aqui que ainda não abraçaram Jesus, que ainda não
abraçar essa fé de fato e de verdade, de viver uma vida que agrada a Deus, de se conformar naquilo que Deus quer, daquilo que Deus ama, do jeito que tem que ser. Ei, escute, não é Deus que se conforma à tua vida, é você que se conforma no que Deus diz. Mas sabe qual é o problema? O problema, irmão, é que existe uma doença chamada o pecado. E como eu disse domingo passado sobre Naamã, é uma lepra. A Bíblia compara o pecado como uma lepra. E sabe qual que é uma das coisas que a lepra faz na vida de uma pessoa? Ela trabalha, meu irmão, nos nervos, que traz sensibilidade à dor, geralmente na pele, na palma da mão, nos pés, no rosto. E essa infecção, essa bactéria chamada lepra, ela trabalha neste lugar. E sabe o que ela faz? Ela arranca a sensibilidade. Sabe qual é o problema? Que quando isso acontece, ela tira a sensibilidade da dor, que significa que a pessoa pode estar sofrendo e ela não tem dor. E você sabe que a dor, na verdade, é um sistema de segurança para mim e para você, porque se doer a gente para, se doer a gente não vai em frente. A dor, ela nos guarda, a dor, ela nos segura, é um sistema de defesa. Mas a lepra, sabe o que ela faz? Ela arranca a dor. É por isso que muitas vezes os leprosos, eles perdem membros muito importante, porque eles não têm mais dor. Sabe o que o pecado faz? O pecado tira a sensibilidade. O pecado nos tira a sensibilidade de quem Deus é. O pecado tira a sensibilidade que eu estou caminhando numa direção terrível. O pecado me faz achar que aquilo que está errado não é errado. O pecado faz eu achar que eu posso continuar desse jeito e não vai dar nada não. Não tem problema, vai dar tempo. Ei, isso é lepra, isso é pecado, isso é insensibilidade. Ei, ouça a voz do Senhor. Ele está dizendo hoje: sai desse lugar, sai dessa vida, você precisa de se voltar. Ei, o Espírito Santo te chama. Sabe por que eu falei que eu sempre interpretei errado esse texto? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou à mente aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, versículo 9. Porque eu achava que isso daqui era no céu. Quantas vezes pregando eu dizia: porque nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem chegou ao coração, a mente humana, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, esquece isso. Paulo não para aí. O raciocínio não para aí. Está separado num versículo, mas o versículo é uma carta. Não tem separação. Ele continua. Olha o que ele diz nos 10. Porque tem um todavia aí. Ó, Deus todavia. Ei, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não chegou na mente do homem. Ei, todavia. Eu tenho algo para te dizer. Todavia, o ouvido não ouviu, a mente não entendeu, os ouvidos, os olhos não viram, mas olha, todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Ei, o que os olhos não podem ver, o que os ouvidos não podem ouvir, o que minha mente não pode conceber, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo mostra. Ele revela quem é Deus, ele mostra o que está no coração de Deus, ele traz o céu para a terra. Então nunca mais faz o que eu fazia. Que a gente vai ter surpresa no céu? Eu tenho certeza que sim. Mas não é disso que esse versículo está falando. Ele está dizendo que o meu olho não pode ver. Ele está dizendo que meus ouvidos não podem ouvir. Ele está dizendo que minha mente não pode captar. O Espírito Santo pode me revelar. E Ele revelou. Por que Ele revelou? Ele está falando da salvação. Ele está falando de Cristo Jesus. Olha o que diz: Ele revelou por intermédio do Espírito Santo até mesmo as profundezas de Deus. Vamos continuar o versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Ele vai fazer uma aplicação prática. O que ele está dizendo? Quem que te conhece, irmão? Melhor do que você mesmo?
Irmãos, tem coisa que só você sabe o que você pensa. Tem coisas que você pensa que você nunca verbalizou. Tem coisas dentro de você, irmão, que nenhum ser humano na terra sabe. Mas sabe quem sabe? Você mesmo. O que ele está falando. E olha, e ele faz essa separação. O espírito do homem sabe o que o homem tem e o que o homem é. E o que ele pensa. E aí ele pega e traz essa verdade para o Espírito Santo de Deus. Aí ele diz assim: assim, igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, preste atenção, entretanto não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Uau! Sobre isso pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Sabe uma coisa que nós precisamos de compreender? Ei, preste atenção aqui. Enquanto eu falo, é um homem falando, usando palavras inteligíveis, usando palavras que na tua mente talvez você consiga entender, e há uma possibilidade grande de você entender. Mas eu quero te mostrar nessa noite uma verdade maior do que essa, que talvez simplesmente você tenha pensado, é eu falando e você ouvindo. Eu quero te mostrar qual é a verdade que eu quero te trazer essa noite. Não. Enquanto eu estou aqui, emprestando a minha mente, a minha voz, pregando o que a palavra diz, existe uma atuação no mundo espiritual. O Espírito Santo está aqui, e em algum momento ele pode pegar essas verdades e ele pode revelar elas dentro de você. E quando o Espírito Santo faz isso, é uma bomba que ele solta, é uma verdade que se introduz dentro de você, que se estabelece como real, como verdadeira. É por isso, irmãos, que quando Jesus faz a obra, é por isso que quando alguém de fato é convertido em Jesus, nada tira ele, nada tira ele. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que nem a morte, nem potestade, nem principado, nem anjo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque quando há uma salvação, quando há a revelação de quem Deus é e de quem eu sou, irmão, é um novo nascimento, é uma nova criatura. Você nasceu de novo, agora você ouve pelo Espírito, você entende pelo Espírito, agora você é capaz de entender o que o Espírito de Deus fala. Mas quando não tem isso, não tem vida, não tem verdade no Evangelho. Aí a gente tem que ficar argumentando. Ei, olha para mim, eu estou cansado de argumentar, não vou argumentar mais. Aí você tem que argumentar com um crente que ele tem que fazer algo que está escrito na Bíblia. Não faça isso. Mas quem consegue ficar sem fazer? Ei, irmão, quem nasceu de novo consegue. Vamos parar com essa conversa. Se a pessoa não consegue mudar de vida, é porque ela nunca foi transformada na vida. Porque a Bíblia diz assim, que aqueles que são do Espírito, aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. É uma verdade. Se você é filho, você tem um guia.
Mas quando você se esforça para obedecer a uma religião, escuta, a religião nunca vai conseguir te manter no caminho. A.W. Tozer diz algo muito interessante. O que ele disse, pastor? Que há muitos anos atrás a igreja ela só precisava de uma Bíblia. Só uma Bíblia. A gente se reunia. Peça essa Bíblia, Mani. A igreja se reunia. Muitas vezes nem num lugar muito confortável. Mas as pessoas sentavam. O pastor abria a Bíblia. Lia e falava do que a Bíblia dizia. E as pessoas que estavam sentadas eram reveladas por essa palavra. O Espírito Santo falava com elas. E elas iam embora para casa com a decisão de viver uma nova vida. Aquele que roubava não roubava mais. Aquele que adulterava não adulterava mais. Aquele que batia na esposa não bate nela mais. Aquele que mentia não mentia mais. Aquele que falava mal dos outros não falava mais. Aquele que estava devendo pagava suas dívidas. Porque o Espírito Santo de Deus tinha feito uma obra. Por muitos anos a igreja foi direcionada por um homem, uma Bíblia e o Espírito. Hoje a gente precisa de telão. Hoje a gente precisa de microfone. Hoje a gente precisa de ar-condicionado. Hoje a gente precisa de classinha, porque os pais não tomam conta dos filhos. Eles não cuidam dos filhos nem em casa. É uma crise hoje. E o problema não é os filhos não, é os pais. Aí precisa de classinha. Precisa de lanchonete. Precisa de cadeira confortável. O pastor não pode pregar muito duro, porque senão as pessoas não vêm mais. Sabe o que é isso? É resultado de uma igreja que tem sido formada por qualquer coisa, menos pelo Espírito Santo. Parece que a gente tem que falar para que as pessoas se sintam bem. Não. Meu papel aqui não te fazer se sentir bem. O meu papel é primeiro eu morrer. Eu estou sem dormir direito desde quando Deus me pegou nessa palavra. Sabe qual foi a minha oração? Espírito Santo, enquanto eu estiver pregando, por favor, faz as pessoas sentirem que o Senhor está. Sabe por quê, irmãos? A.W. Tozer ele fala uma coisa no livro que eu sempre pensei, eu só não tive coragem de verbalizar. E eu vou verbalizar agora. Sabe qual é o problema? Aquilo que Deus fala que Ele repudia, a gente luta para permanecer. Eu vou repetir. Aquilo que Deus fala que Ele repudia, a gente trabalha para manter. Pastor, do que você está falando? Ele está falando assim, a Bíblia diz assim: não é quente e não é frio. Ou você seja quente ou você seja frio. Ele diz assim: só não seja morno, porque senão eu vou te vomitar. E hoje a igreja trabalha para manter um monte de gente morno, porque a gente trabalha com a dinâmica de que pelo menos morno não esfriou de vez e não foi embora. Só que a Bíblia não diz isso.
A Bíblia não fala desse lugar. Sabe qual que é o problema do morno? O morno não é o frio esquentando, é o quente que esfriou. Sabe, Jesus ele nunca negociou excelência de vida. Jesus nunca baixou o nível para o reino funcionar. Ele chegou e disse: espera, porque o que vocês têm que fazer tem que ser debaixo de excelência, e vocês vão receber o espírito de excelência. Vocês vão ter que se mover no Espírito Santo e no poder dele. Ei, o Império Romano que vocês vão ter que lidar é só na base do poder do Espírito. Ei, os leões que vocês vão ter que enfrentar, vai ter que enfrentar baseado numa experiência comigo, não num conhecimento intelectual. Sabe por quê, irmão? Ei, escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Todo e qualquer conhecimento intelectual, quando ele é deparado com uma experiência real, ele não subsiste. Sabe qual é o problema, irmão? Você sabe o que os cristãos coreanos lá do norte e os chineses, eles estão cozinhando dentro de containers no deserto? Você sabe o que eles estão morrendo de fome? Você sabe por que eles são escravos? Você sabe por que mais de 70 cristãos, e eu ouvi o vídeo deles, eu não queria ter visto, entrou no meu Instagram, aqueles vídeos que diz que você não deve abrir para ver, e eu abri, e era a morte daqueles cristãos no Congo. Decapitaram 70 cristãos, sabe como? Eu vi o vídeo. Eles pegavam uma barra de ferro, eles colocaram todos eles sentados, e eles iam esmagando a cabeça de um por um. Você sabe o que faz um cristão enfrentar isso e não retroceder? Não é uma informação teológica que um seminário vai dar, que um estudo vai dar. Não é uma experiência intelectual. Não, isso não te sustenta. Sabe o que te sustenta? É uma experiência real e viva. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. E a hora que eu partir daqui, eu vou encontrá-lo. É uma experiência real, profunda, visceral. A coisa começa a ficar esquisita para nós, economicamente, por causa das nossas escolhas e má administração. A gente fica bravo com Deus. Nosso casamento vai dando errado por causa das nossas escolhas e o jeito de um tratar o outro, e a gente põe a culpa em Deus. Estamos vivendo crise com filhos por causa da nossa falta de postura como pai e mãe, e falamos que é Deus que fez isso. Quantos jovens estão trocando o seu chamado missionário, a sua vocação ministerial por namoro? Quantos jovens sentados na igreja continuam saindo dos cultos e tendo relação sexual? Quantas pessoas continuam vindo para a igreja e saindo da igreja, assinando e acendendo cigarro de maconha? Quantos homens e mulheres, quantos homens, na hora que acaba o culto, vão para computador, ver site pornográfico? Quantas pessoas estão vivendo de uma forma como Deus não deseja? E eu não quero aqui ser o dedo acusador, não, irmão. Eu quero te dizer que tem um jeito, tem uma forma, tem um socorro. Nós precisamos de clamar ao Senhor, precisamos de dobrar o joelho e dizer: Deus, tem misericórdia, transforma a nossa vida, transforma a nossa família, transforma a nossa cidade, transforma a nossa nação. Espírito Santo, faz alguma coisa. Essa noite não é um dedo acusatório, mas uma mão que se levanta dizendo: tem misericórdia de nós, Espírito.
Quantos que deixaram o ministério e resolveram ganhar dinheiro e nunca mais voltaram? Você só frequenta a igreja se sobrar tempo. Quantas pessoas deixaram de servir a Deus e estão servindo Mamon? Você acha que tem cabimento o pastor ter que ficar ensinando dízimo para a igreja? Que lepra é essa, meu Deus? Que lepra é essa? Que é capaz de ver o que Deus está fazendo e não ter gratidão. Que lepra é essa? Pastor, e o que a gente faz? Nós precisamos de dobrar o nosso joelho e voltar a orar. O Espírito Santo volta, irmãos, quando a oração volta para a igreja. Um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, sararei a vossa terra. A gente está tentando resolver nossos problemas humanamente. Ninguém transforma um coração. Ninguém muda uma mente a não ser o próprio Espírito Santo. Precisamos de pregar a palavra. Pastor, como que a gente traz de novo o Espírito Santo? E aí, meu irmão, não quero que você seja uma pessoa medíocre. Ei, pastor, então significa que a nossa igreja, irmão, significa que nós estamos muito aquém. Sim, significa. Você é o pastor, então você está falando isso? Sim, é isso. Nós estamos muito aquém do que Deus espera, do que nos foi revelado, do que nos tem aguardado, do que está depositado, daquilo que nos espera, do que nos aguarda. Sim, tem muita coisa que o teu olho não viu ainda, tem muita coisa que o teu ouvido não ouviu ainda, tem muita coisa que não passou pela tua mente ainda, e pode ser revelado, e vai ser revelado através do Espírito, mas precisa de ter tempo, precisa de ter devoção, precisa de ter consagração, precisa de ter voto, precisa de ter vida, precisa de ter busca, precisa de querer. Como que começa? Começa querendo, começa desligando a televisão, começa dando tempo, começa fazendo algo que você não quer fazer. Eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário, irmãos. Eu creio. Eu creio. Irmão, se não for para ser tudo, melhor não ser nada. Nossa, pô, você está sendo radical? Não, Marta, ele disse. Ou é quente ou é frio? Faz uma avaliação hoje, irmão. Você está quente ou você está frio? Pastor, eu não estou nem quente nem frio. Piorou. Você está na onde Deus fala que Ele vomita, que Ele não suporta. Porque não é e não deixa de ser. Pastor, o que o senhor está falando? Está me fazendo sentir mal. É. Seja bem-vindo. Como que a gente começa, pastor? A gente começa se arrependendo. Enquanto você tem que dar desculpa daquilo que você está fazendo de errado, provavelmente você não entendeu que você está errado. Enquanto houver desculpa, não tem arrependimento. Porque arrependimento não é argumento de desculpa, arrependimento é argumento de confissão. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu estou errado. Mas você pode dizer, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Faça uma oração, irmãos. Ele diz assim que é Ele que efetua tanto querer como realizar. Se você está ouvindo tudo isso e você não vê a hora de terminar, ei, a tua lepra está pesada.
Faz uma oração, fala: Deus, me faz sentir, eu não estou sentindo. De repente está tão infeccionado um membro que se chama coração, que você vai perder ele e não vai perceber, não vai doer. Ora vassoura bandarão. Oh papai, me perdoa. Se eu virei as costas pra ti, nada é pior do que não te sentir. Nada se compara em saber que tu me amas e me amas e me amas e me amas. Nada é pior do que não te sentir. Nada se compara em saber que tu me amas e me amas. Eu quero sentir o teu amor, sentir a tua mão me segurando, poder te abraçar, chorar e dizer que eu sou dele e ele é meu. Você pode ficar de pé, eu quero orar por você.